Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Eduardo Studart, sou um dos fundadores e CEO da plataforma PIB e no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas mais feitas pelos investidores. Afinal, qual é a melhor ação para se investir? Mas neste vídeo eu não vou te dar apenas uma ação que é a melhor ação para você comprar, e sim te ensinar uma estratégia, uma fórmula que ela vai resultar numa carteira de investimentos que provavelmente, se você investir nela, você vai ter um retorno acima da média. Porque afinal, nós criamos a PIB não para te dar o peixe, mas para lhe ensinar a pescar. Nós vamos te ensinar como utilizar a estratégia da Magic Fórmula, te ensinar o passo a passo de como utilizá-las e também no final do vídeo vamos indicar duas ações que são resultado da aplicação dessa estratégia. Esse passo a passo ele é muito simples de entender e você pode fazer por conta própria, utilizando ferramentas que possuem gratuitamente na internet para você ter como base de dados para fazer os cálculos. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de te convidar para seguir o nosso canal e nos sinaliza que você está gostando desse tipo de conteúdo e nos incentiva a produzir mais. Então vamos para o vídeo. A metodologia que estamos falando se chama Magic Fórmula. Ela foi inventada por Joe Greenblatt, um grande investidor americano. Atualmente, ele é professor na Universidade da Colômbia, a mesma faculdade que o fundador do Value Investing estudou e foi professor, o Benjamin Graham. Também a mesma universidade que o Warren Buffett estudou e aprendeu sobre essa estratégia para aplicar em seus investimentos. Greenblatt, além de professor na Universidade da Colômbia, também é gestor do fundo Gotham Capital, um grande fundo de investimento americano. Ele ensinou essa metodologia neste livro aqui, The Little Book That Beats the Markets, ou em português, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para vencer o mercado de ações. No livro ele explica como você utilizar a metodologia do Magic Fórmula, como você vai fazer o passo a passo para selecionar a carteira de ações que vai conseguir bater o mercado de ações. Obviamente, o estudo que ele fez foi baseado na Bolsa Americana, mas você também pode replicar essa estratégia e também realizá-la aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, neste período, se alguém tivesse aplicado $11 mil nessa estratégia de selecionar ações, em apenas 17 anos teria transformado em mais de $1 milhão. Enquanto uma pessoa que tivesse investido no ETF americano que segue o S&P 500 teria apenas acumulado uma quantia de $79 mil. O que não é nada ruim, uma rentabilidade como essa. Você ainda teria ganhado dos bonds americanos, ou seja, da renda fixa lá dos Estados Unidos. Mas mesmo assim é uma rentabilidade ainda muito inferior à da Magic Fórmula. Como você pode ver na imagem que está aparecendo em sua tela, a metodologia da Magic Fórmula ganhou quase todos os anos do S&P 500 no estudo realizado. E como os juros compostos têm muito efeito a longo prazo, é possível atingir essa rentabilidade impressionante que eu citei anteriormente. Mas e como é que funciona mesmo essa Magic Fórmula que eu tenho falado? Será que ela realmente é simples? Fica aqui que agora a gente vai te contar como fazer. E vocês vão reparar que ela é muito mais simples do que parece. Ela também é muito mais simples do que o Discounted Cash Flow, o método DCF que tanto o mercado financeiro utiliza. A metodologia consiste em criar um ranking com apenas 20 empresas que consegue combinar dois tipos de fatores. O fator de ser empresas a preços baratos e empresas com qualidade, ou seja, que tem uma rentabilidade elevada. E para criar este ranking de 20 empresas, Joe Greenblatt faz dois rankings, um com as empresas mais baratas da bolsa e outro com as empresas mais rentáveis da bolsa. O primeiro deles, o ranking das empresas mais baratas, Joe Greenblatt utiliza o indicador Earnings Yield, que no Brasil a gente pode calcular ele de uma forma aproximada com o Enterprise Value sobre o EBIT. O Enterprise Value é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida que a empresa possui. E o segundo ranking para compor a Magic Fórmula, o ranking de qualidade, ou seja, das empresas mais rentáveis da bolsa, Joe Greenblatt utiliza o indicador de ROIC, ou Return on Invested Capital, que é uma métrica utilizada para saber o quanto de retorno a empresa tem pelo dinheiro que ela está aplicando no seu negócio. E para calcular o ROIC, você pega o lucro operacional da empresa, sem contar os impostos que a empresa pagou, e divide pelo patrimônio líquido somado com a dívida da empresa. E a lista das ações da Magic Fórmula será uma combinação desses dois rankings, ou seja, as empresas que possuem a melhor combinação de rentabilidade, ou seja, de qualidade dessa empresa, e também de preço, ou seja, que está sendo negociada a preços atrativos para os investidores. Mas antes de chegar ao resultado final da Magic Fórmula, é preciso fazer um filtro e tirar algumas empresas que, mesmo que possuam uma boa rentabilidade e um bom preço, um preço atrativo, elas não devem entrar na Magic Fórmula. Nós precisamos filtrar as empresas que possuem uma liquidez muito baixa,
ou seja, empresas que negociam poucas quantidades de papéis no dia e que se você precisasse movimentar uma grande quantidade de papéis, você não conseguiria realizá-las. Então isso é uma medida de segurança, para a gente apenas filtrar empresas com boas liquidez. E se você quiser ser mais preciso na sua análise, você ainda pode utilizar alguns outros filtros, como por exemplo, retirar empresas que possuem resultados não recorrentes, ou seja, que aquele ROI, que aquela rentabilidade que ela está demonstrando, na verdade não é uma rentabilidade recorrente e só ocorreu por causa de um evento inesperado e que não vai se repetir no futuro. Depois que você retirar as empresas que você não quer que estejam na lista da Magic Fórmula, nós vamos somar os dois rankings, o ranking da rentabilidade e o ranking das empresas mais baratas. Como nós faremos isso? A empresa que tiver a maior rentabilidade da bolsa, ela vai receber o ranking número 1 do ranking de rentabilidade. Mas esta empresa, por exemplo, poderia estar no ranking 10 de empresas mais baratas na bolsa. Então nós vamos criar um novo ranking, que se chama o ranking da Magic Fórmula, onde a gente vai somar a posição da empresa nos dois rankings. Neste exemplo, o ranking da Magic Fórmula dessa empresa seria 11, pois ela está na primeira posição de rentabilidade e na 10ª posição do ranking das empresas mais baratas. Quando você fizer a somatória desses rankings para todas as empresas da bolsa, basta você filtrar o ranking da Magic Fórmula na ordem ascendente, ou seja, onde as primeiras empresas vão ser as empresas que possuem o somatório com o menor valor. Ou seja, são as empresas que possuem a melhor combinação de rentabilidade e de um preço atrativo para o investidor. Para seguir essa estratégia, Joe Greenblatt recomenda você comprar de 20 a 30 ações das que ficaram nas melhores posições do ranking da Magic Fórmula e segurá-las por pelo menos um ano. Você pode perceber que essa estratégia rotaciona muito pouco a sua carteira. E assim você pagará menos taxas para as corretoras e você terá que pagar menos impostos de renda. E como você pode perceber, essa estratégia não é uma estratégia tão complicada que um cara precisaria ter um mestrado em dados para poder aplicar. Qualquer pessoa com um pouco de paciência consegue compor este ranking e consegue seguir à risca a forma como que a metodologia sugere. Bom, você já sabe que essa é uma ótima estratégia que performou muito bem nos Estados Unidos. Mas como será que essa estratégia teria performado no Brasil? Nós da PIB desenvolvemos um backtest desde os anos 2000 até 2022 e ficamos impressionados com o resultado dessa estratégia no Brasil. Como você pode ver na imagem que está aparecendo em sua tela, a estratégia da Magic Fórmula teria tido uma rentabilidade de 6.276% no período, contra uma rentabilidade do Ibovespa de apenas 455%. Portanto, aquela pessoa que tivesse investido apenas R$10 mil no início dos anos 2000 teria acumulado um patrimônio de R$637.600. Enquanto no Ibovespa, quem tivesse investido o mesmo valor teria acumulado apenas R$55 mil. Essa é uma rentabilidade que supera a maioria dos melhores fundos de investimentos do Brasil e pegaria literalmente os melhores cases de valorização da Bolsa Brasileira. Teria pego em 2017 a Magazine Luiza, teria pego a Ferbasa, a PetroRio, a Unipar, que são empresas que multiplicaram em muitas vezes o valor da sua ação. Eu e o time da PIB, nós calculamos a Magic Fórmula e utilizamos a metodologia todos os meses e mostramos para os nossos assinantes o ranking das 20 ações que eles deveriam comprar para a sua carteira. Eu vou te contar duas dessas ações que entram no ranking agora mesmo, mas se você quiser saber as outras 18 ações que compõem o ranking, eu te convido para conhecer o site da PIB. Lá você consegue encontrar todo o estudo feito do Magic Fórmula pelo nosso time. Lá você poderá assinar o nosso plano de assinatura PIB Plus, que por menos de R$1 por dia você consegue ter acesso ao ranking atualizado da Magic Fórmula e também muitas outras funcionalidades, como o SPY Funds e o consolidador de carteira Premium. Você não precisa assinar o PIB para poder utilizar essa estratégia. Mas caso você assine, você terá todo um time de profissionais que estará fazendo essa estratégia todos os meses e fazendo todos os cálculos e contas e exclusões do ranking no seu lugar. Desta forma, você vai garantir que está utilizando a estratégia de forma correta e ainda por cima terá acesso a todas as outras nossas funcionalidades. Então, de acordo com todos esses cálculos, nós chegamos em duas ações que provavelmente serão boas ações para se investir neste ano. Eu estou falando da Irani, RANI3 e da Metal Leve, com o ticker LEV3. A Irani é uma empresa do segmento de papel e celulose e embalagens. Atualmente ela tem um EV sobre EBIT de 4,3, que é considerado bem baixo e bem atrativo,
e uma rentabilidade, um ROIC, na casa dos 25%. A Metallev é uma empresa fabricante de autopeças, ou seja, fabrica peças para veículos comuns. Ela está sediada aqui em Mogi, no estado de São Paulo. Atualmente ela tem um EV sobre EBITDA de 4,9 e um ROIC na casa dos 29%. Meu objetivo neste vídeo não é aprofundar no case de Irani e de Metallev, mas sim apresentar a Magic Fórmula. E caso vocês queiram que eu aprofunde no case da Irani e da Metallev, comenta aqui embaixo para que a gente possa fazer este vídeo. Perceba que ambas as empresas possuem uma combinação de baixo preço e alta rentabilidade. Essa é uma das grandes vantagens da Magic Fórmula. O Joe Greenblatt tentou sintetizar a estratégia do Value Investing criada por Benjamin Graham, utilizando a combinação desses dois fatores, de rentabilidade e de preço baixo. Se você gostou do vídeo e ficou curioso para saber quais são as outras 18 empresas do ranking da Magic Fórmula, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder acessá-la. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar um like neste vídeo se você tiver gostado do conteúdo. Para você não custa nada, mas para nós ajuda muito o nosso trabalho.